Muito bem, muito boa noite, graça e paz. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online desse dia, 15/10/25. E nós vamos meditar em Isaías 55:12 e Lucas 10, versos 17, 18 e 20, ok? Vamos então, neste momento, diz assim: Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Lucas 10, 17 e 18 diz: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: Eu via Satanás como raio cair do céu. Mas não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do que é o poder do efeito de Deus nas realizações dele. Quando ele determina algo que ele quer fazer, quando ele determina algo que ele vai realizar, isso se concretiza, isso se conclui com um poder de efeito específico, porque nele está toda a sucessão, ou seja, o sucesso. Em Deus está toda a conclusão, em Deus está toda a vitória. Tudo que ele projeta, fiel e inteiro é Deus para completar a obra que ele inicia. Porque independente de qualquer outro, diferente de qualquer outra criatura, Deus começa, Deus continua e Deus termina aquilo que ele tem para fazer. Ele nunca fica pela metade, ok? Então, ele tem o seu efeito direto focado. Quando ele pensa em realizar algo, ele já sabe o final, ele já pensa no final e não tem possibilidade de não acontecer, porque não existe impossíveis para Deus. Então, ele já sabe que vai acontecer. Como ele já sabe que vai acontecer, ele sabe que vai terminar bem e vai concluir com sucesso e será bem feito. Por essa visão limpa mental de Deus, por essa certeza sem frustração, sem nenhum resquício de segunda hipótese de pensamento, segunda opção, alguma dúvida, alguma insegurança, alguma incerteza, alguma doença mental injetada na questão para trazer dúvida, não. Não tem nada influenciando um desânimo, uma dúvida. Ele simplesmente segue porque ele sabe que o que ele propôs ele vai cumprir. Então ele tem uma visão limpa, uma mente clara, uma mentalidade saudável, e não só saudável, mas forte, para ir realizar, cumprir e terminar com sucesso. E o seu sucesso tem qualidade máxima. Porque além dele estar bem para exercitar o que ele propôs, porque ele não tem nenhuma doença enferma mental por causa do fracasso, o que ele propõe ele termina com muita alegria e vontade de qualidade. Quando ele põe qualidade naquilo que ele vai fazer até o fim, ele tem a alegria, a felicidade de começar um propósito e terminar. De começar uma meta e concluir. De começar uma realização, algo que ele propôs para ele e ele é feliz em terminar. Tanto porque ele sabe que vai terminar, como que ele sabe que aquilo vai ser concluído, como também a qualidade a qual ele aplica naquilo que ele está fazendo de forma pura, inteira, santa, porque ele é puro, inteiro, santo, original. Ele então sabe que toda essa qualidade traz saúde, tanto para o projeto como para o fruto que o projeto vai produzir quando ser concluído. Todas essas vertentes traz o que é a visão da alegria, não só a visão, mas a vivência da alegria, o estilo de vida de alegria. E essa alegria, quando ela essa forma de vida, ela é passada para os filhos de Deus que compreendem o que é essa alegria dos planos de Deus, começarem com saúde mental, emocional, física, sentimental, espiritual, material, de todas as ordens, saúde, tanto no início como continuar no processo e terminar com saúde, é uma alegria de ver o resultado e reconhecimento, a alegria do reconhecimento da qualidade daquilo.
como a própria palavra diz em Gênesis. E viu Deus, quando terminou de fazer o projeto que ele tinha, que era a formação do planeta, viu Deus que era bom. Então isso é muito interessante, porque a visão de Deus, quando ele tem uma ideia, uma criatividade, ele quer realizar alguma coisa, ele já fica muito feliz. Por quê? Porque além dele saber que ele pensou, ele falou, já está fazendo, porque a palavra dele é uma só, nos sentidos dele, com os próprios sentidos de movimentação dele, os sentidos dele de visão, ouvido, tocar, perceber, reagir, andar. Os sentidos de Deus é um só com a palavra. Então, quando ele fala, já está se realizando, mas a alegria de saber que aquilo está se cumprindo. É a felicidade de Deus, ok? E essa alegria, quando ela passa para os seus filhos, de entender que Deus é focado, Deus é saudável, o que ele fala, a palavra dele não volta atrás. O que acontece? É uma alegria, tanto trabalhar para o Senhor Deus, como fazer algo que Deus está fazendo e nós somos sócios dele, como também cooperar com aquilo que Deus quer. É uma alegria. E quando a gente começa a viver com a alegria de Deus, nos projetos de Deus, então há uma diferença. Porque você vive a alegria de Deus, você começa a viver um poder de júbilo, de motivação e de movimentação dos sentidos de Deus numa escala ainda maior. E quando você vive o júbilo da alegria de movimentação de Deus numa escala maior, as reações físicas, elas se rompem, elas são mudadas, elas começam a ser alteradas e modificadas por essa alegria chamada nas escrituras de alegria da salvação ou alegria do Espírito Santo, ok? O que é essa alegria? O que é o poder dessa alegria? Primeiro a gente já viu que é a meta limpa mental de Deus, a confiança que há no próprio Deus, e essa alegria, ela é o propósito que está sendo surgido, gerado, nascido, né? Como um bebê que está 9 meses ali guardado no ventre, sendo formado. Essa alegria é a alegria da geração, da gestação de tudo que Deus já está fazendo. E aí diz o versículo de hoje, Isaías 55, 12, nós chegamos então no efeito de Deus, das obras de Deus. Porque com alegria, esse poder da alegria, saireis e em paz sereis guiados. Quando essa alegria de Deus começa a chegar, ela gera, primeiro, estatutos de paz, que vem de Deus. Depois, os montes e os outeiros. O que é monte? Barreiras. O que for de barreira, dificuldade, de embrulho, de enrosco, seja lá do que for, eles se romperão. Então, com a alegria de Deus, os montes e os outeiros se rompem e em cântico diante de vós, ou seja, eles cooperarão, né? As circunstâncias cooperarão para provocar cânticos diante daquele que vive o poder da alegria de Deus, e todas as árvores do campo baterão palmas. A árvore fala sobre homens, ou seja, a formação do espírito do homem, ela retrata em Salmos, né, que nós somos semelhantes como uma árvore bem plantada junto ao ribeiro de águas, que floresce e dá o seu fruto na estação própria. Então nós vemos aqui que todas as árvores do campo baterão palmas, ou seja, o reconhecimento do ser humano, né, diante de Deus, reconhecer obras de Deus que só são realizadas pelo fruto da alegria de Deus. E existem coisas que só é realizado pelo poder do fruto da alegria de Deus, porque se fosse depender da estrutura humana, né, o estado humano, muitas vezes as circunstâncias trazem tanto desastre, tanto caos ao nosso redor, tanta frustração e decepção, que não tem alegria. Não tem como viver, não tem como fazer mais nada, tem como se enterrar. Mas quando a gente entende que somos escolhidos de Deus, Deus nos chama, Ele vive conosco, Ele não nos deu e não fez nada em vão, e Ele está presente, e Ele está com a alegria dEle vivendo e disposta a nós. Quando nós realmente aceitamos ao Senhor Deus como o Senhor da nossa alma e vivemos Ele, vivemos a alegria dEle, então começamos a viver de forma que, diz aqui, todas as árvores do campo baterão palmas. Reconhecimento
de um poder, de uma realização de uma obra de Deus que só Ele mesmo poderia fazer. Nós não podemos por nós sós, mas Deus pode por nós. Lucas 10 diz, e voltaram os 70 que foram enviados por Jesus para repreender demônios, retirar a maldade. Voltaram com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como raio do céu, cair como raio do céu, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Jesus está dizendo, existe essa alegria, que ela realmente, ela cumpre, ela prova que o que Deus começa, Deus faz. Deus expulsa demônio, Deus tira para fora o que não provém dele, Deus arranca aquilo que não provém do Espírito dele, e diz, do mesmo poder que derrubou Satanás dos céus, é o mesmo poder que opera hoje para expulsar qualquer coisa. Deus não tem diferença de localidade. Se tiver no planeta, o poder é menor. Se tiver no céu, o poder funciona maior. Não. O poder de Deus funciona toda a potência, a intensidade dele igual em todo lugar. Então Jesus disse, o mesmo poder que eu vi Satanás cair do céu é o mesmo que vos foi dado, e vocês estão vendo que os demônios foram sujeitos expulsos. E aí, quando os demônios foram expulsos, o que aconteceu? Os discípulos viram início, meio e fim do propósito de Deus cumprido, com êxito, com sucesso, com alegria, com mentalidade limpa, projeto terminado, concluído com a vontade de Deus, com pureza, com originalidade. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, Jesus diz. A maior alegria, ele disse, é antes estarem os vossos nomes escritos nos céus. E aí, escritos nos céus, no reino. O reino é as essências. Nosso nome é a nossa marca. Nossa marca está dentro da essência de Deus. Ou seja, essa alegria é uma alegria de efeito pela nossa vida espiritual, emocional e física, está dentro do efeito do reino. Vivendo o reino, se alimentando do reino, frutificando no reino, distribuindo o reino, dando ordens no reino e recebendo os resultados do reino. Esse ciclo de trabalho, alimento, manutenção e fruto, ele começa a gerar em nós espiritualmente uma coligação com Deus e uma alegria chamada nas Escrituras de alegria eterna diante de Deus. Todas essas realizações diante do Senhor nosso Deus nos mostra exatamente de que Deus cumpre o que Ele quer, o plano dele, por mais que alguém, agora a gente observando os vídeos anteriores com o de hoje, por mais que alguém não queira fazer a parte dele, alguém pense que consegue atrapalhar, por mais que alguém queira fazer o que seja, Deus, quando põe uma meta, Ele vai, Ele termina, Ele cumpre com muita alegria, né? Ele, como quem diz, muito prazer, obrigado. Por quê? Porque Ele é todo eficaz, Ele é todo capaz, Ele é todo alto, extremo, suficiente, Ele é todo majestoso, ninguém move um dedinho se Ele não quiser. Então aqui a gente vê que quando Ele começa com a alegria do poder dEle, Ele termina com êxito e, né, tudo sai da frente, é aquela frase, sai da frente que eu tô passando. Assim, com alegria saireis, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros se romperão com cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. É uma promessa para quem vive no reino, e para quem não olha, né, o que foi que tentaram atrapalhar, um esforço em vão de alguém. Isso não fez diferença para Deus, não faz cócega para Deus. Porque Ele move a natureza, a circunstância externa geográfica para estabelecer o que Ele quer na vontade dEle, na palavra original dEle, eternamente para sempre. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.